Boa noite a todos, que a graça e que a paz do Senhor seja com cada um dos irmãos, aí em sua casa, sua família, e que seja uma noite maravilhosa aqui, que a gente tenha um tempo para adorar o Senhor. Antes de mais nada, se você puder compartilhar, abrir uma sala de vídeo, levar essa mensagem, esse culto, esse momento de adoração, não apenas a você, mas também entender que isso pode ser um momento especial de evangelização, de abençoar um lar, tantas pessoas que não conhecem a Cristo. Então divulgue isso, passe um minutinho ali, faça a sua divulgação, e vamos ter esse tempo agora, um tempo tão precioso para a gente adorar o Senhor. Quero convidar você, antes de mais nada, a fazer uma oração comigo, a dizer: Senhor, eu quero aproveitar ao máximo esse tempo, eu quero te bendizer, eu quero render louvores ao teu nome. Senhor, nós estamos aqui, Pai, nesse tempo, mas glória a Ti, porque sabemos que o mesmo Deus que está aqui conosco é o mesmo Deus que está em cada lar, porque Tu és um Deus onipresente, um Deus que habita em tudo e está com o Seu povo reunido nessa hora, Senhor. Eu creio que na nossa nação, em muitos lares, muitas pessoas estão participando de cultos online nessa noite de domingo, e eu peço, Senhor, derrama a Tua graça, derrama o Teu Espírito, não permita que nada roube esse momento de adoração, não permita, Senhor, que nada tire a gente do foco de ter um tempo para Te adorar, chamar os nossos filhos, o cônjuge, amigos, e nesse momento, Senhor, testificar que é um Deus que é Senhor das nossas vidas, um Deus que governa, um Deus que tem tudo em suas mãos, um Deus que não nos deixou largados, mas um Deus que está conosco. Pai, recebe o nosso louvor, Pai, recebe esse momento e abençoe o Teu povo em todos os lugares dessa cidade, desse estado, dessa nação. Nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados? Vamos começar cantando um louvor, um hino em adoração ao Senhor. É o Deus que sempre vem ao nosso encontro. Eu gosto muito desse louvor. Deus enviou. Enviou Seu Filho amado para verei na glória o meu Jesus que é vivo.
gente pode crer, a gente pode adorar, a gente pode ter esperança, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Essa é a nossa bandeira. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei, mas eu bem sei. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Há um canto de esperança nos nossos lábios, Senhor, porque Tu restaura a nossa sorte, porque Tu és Deus presente, porque Tu és Deus fiel. Vamos cantar ao Senhor, vamos dizer, celebrar, cantai. O Senhor está perto, Ele não está longe. As nossas circunstâncias não dizem nada. A única coisa que a gente sabe é o que a palavra de Deus nos afirma, quando diz que o Senhor perto está o Senhor. E nós cremos nisso. Aleluia, vamos cantar. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o templo ergue. Colocou no palácio com graças no trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor. E pois quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Aleluia! Celebre a Deus na sua casa. Cante. Deus habita em meio aos louvores e canto do santo. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o templo erguei. Colocou no palácio com graças no trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor. Pois quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, sim, louvai a Deus aqui. Aleluia! Celebre! Viemos pra te adorar, ó Senhor, com júbilo e canto. Estamos alegres nos feitos do Pai, a Ele louvamos. Cantai uma canção, a Ele o templo erguei. Colocou no palácio com graças no trono, feitos ao Rei dos Reis. Sim, cantai uma canção, eterno é seu amor. Pois quando a louvor de glória se
Bendiga ao Senhor. O salmista diz no Salmo 103: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele fala com ele, porque às vezes a gente é amargo, cheio do pecado, mas a gente tem que lutar contra isso, encher do Espírito Santo e sempre louvar ao nosso Deus maravilhoso. Espero que você esteja na sua casa celebrando, dando glória a Deus. É de coração, é de coração. É de coração, Senhor. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste pra me resgatar? Ele o quê? Tu me conheces bem, sabe, Senhor, sabes quem eu sou. Não há como sabes onde estou. Ele sabe onde você está, diga. É de coração. Tudo que eu fizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha adoração, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Celebre, igreja, na sua casa, louve o Senhor. Cante a Ele de coração, Ele faz muito por você, sabe onde você está todo o tempo, nunca te abandona. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso é pulsar do meu coração, do meu coração. És o caminho da vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração, tudo que eu fizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, diga, é de coração, tudo que eu fizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Aleluia, que seu coração exalte ao Senhor, amém, queridos? Ele nunca nos deixa, a gente vai dizer isso. Um Deus que nunca nos deixa, Deus que está sempre conosco.
tu estás. Então, eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Diga! Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem, quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Aleluia, cante isso. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que se espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim, os problemas, mas até esse dia Viverei sabendo que estás aqui. eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Vamos declarar, igreja, cante comigo. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que se espera, e haverá um fim, os problemas, mas até esse dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que se espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar te louvarei, Senhor. Diga um não, cante. Oh, não, nunca me deixou Na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Creia nisso. Enche seu coração de alegria, igreja. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Nunca me deixou. Ele nunca me deixou, nunca me deixou, nunca me deixou, nunca me deixou. Oh, Senhor, dá essa certeza a cada cristão nessa noite, que o Senhor é o Deus presente, nunca está fora, nunca está distante. Nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou, nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou quando nunca me deixou. Ele nunca nos deixa, nunca nos deixa. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou.
socorro bem presente na hora da angústia. Deus presente está. Senhor, nossa oração é essa. É uma oração de conhecimento de um Deus que se faz sempre presente nas nossas vidas. De um Deus que é o bom pastor, mesmo na hora do vale de sombra da morte, Tu estás conosco. E que a Tua igreja saiba disso, Senhor, nesses dias de isolamento, nesses dias de distanciamento, nesses dias de tanta angústia, há um Deus sempre presente. Fala conosco, Senhor, ministra o nosso coração, ministra a Tua palavra poderosa em nossas vidas, e que o Espírito Santo nos encha de esperança e alegria nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém. Graças a Deus. Este é o Deus que jamais haverá de nos deixar. É o Deus sempre presente, Emmanuel, Deus conosco, que tem uma palavra para o nosso coração nesta oportunidade, em nome de Jesus. Queremos ser edificados, fortalecidos, agraciados pela palavra do Senhor, tocados pela bendita palavra, as Escrituras Sagradas, onde Deus tem sempre o ensinamento para o nosso coração, em nome de Jesus. Que bom poder ter esta oportunidade, este momento, de abrir a palavra, de meditar na palavra e juntos buscarmos a orientação do Senhor. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Abra a palavra do Senhor. Lucas, capítulo de número 15, abramos as Sagradas Escrituras para a nossa meditação, para a mensagem nesta oportunidade. Lucas é o livro, é o capítulo de número 15. Abra a palavra de Deus. Enquanto você está abrindo ou pegando a sua Bíblia, para abri-la em Lucas, capítulo 15, deixa eu dar a você alguns avisos. Amanhã, segunda-feira, nós teremos aqui a nossa noite de oração. Toda segunda-feira, noite de oração no templo, das 19h30 às 20h30. Tendo em vista que nesses dias estamos tendo reuniões online, reuniões nas redes sociais, nós estaremos orando novamente, ininterruptamente, durante 1 hora. Você da sua casa poderá acompanhar a oração, poderá estar orando conosco também, clamando ao Senhor conosco aí do seu lar, e nós estaremos juntos aqui do templo, fazendo esta oração de 1 hora ininterrupta, buscando a face do Senhor nosso Deus. Se você quiser vir orar no templo, também será possível. Você poderá estar aqui segunda-feira no templo, orando conosco. Na quarta-feira nós temos o nosso oásis, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto em meio aos desertos da vida. Quando abrimos a palavra também, sempre compartilhamos uma palavra de Deus para trazer ânimo, para trazer refrigério. Neste mundo onde muitas pessoas sofrem, onde muitas pessoas passam por angústias tão profundas, nós estamos aqui toda quarta-feira ministrando uma palavra. E se você quiser estar presente, também poderá estar no templo na próxima quarta-feira. Aos domingos, devido ao decreto, nós estamos fazendo o culto apenas online aos domingos, ok? Aos domingos a igreja está fechada, o culto é apenas online. O culto das 10, como você já presenciou e participou, o culto das 17 horas, de igual forma, e este das 19 horas para o seu coração, em nome de Jesus, ok? Você também pode estar consagrando o seu dízimo e a sua oferta na conta da igreja. Poderá usar o Pix da igreja, que é o nosso CNPJ, na consagração do seu dízimo, da sua oferta, ou acessar o site da nossa igreja, ipcc.com.br, e ali também tem os dados da conta, caso prefira depósito direto ou uma transferência, caso não queira usar o Pix. Querendo usar o Pix, é o nosso CNPJ, conforme você tem na tela, abençoando a obra do Senhor, somando naquilo que a igreja tem feito
para abençoar muitas vidas em nome de Jesus. Mais um domingo online, mais um culto direto do lar, do seu lar, aqui nós estamos. E abramos Lucas 15. Lucas 15. Do púlpito da central para o seu lar. Lucas capítulo 15. Eu vou ler a partir do versículo de número 11. Do púlpito da central para o seu lar. Você está em casa cultuando a Deus conosco. Fique atento à palavra. Dê atenção à palavra. Lucas 15, 11, a parábola do filho pródigo. É o texto que eu vou meditar. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-se com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar ao Senhor? Vamos falar com Deus? Você da sua casa, curve a sua cabeça, feche seus olhos, faça uma oração ao Senhor. Peça a Deus para ministrar ao seu coração. Peça a Deus para falar ao seu coração nesta oportunidade, em nome de Jesus. Fale com Deus. Um minuto, você e Deus, converse com Deus em nome de Jesus. Fale com Deus.
Pai querido, nós te agradecemos por este momento, por esta oportunidade, te agradecemos por esta hora tão especial, quando muitas famílias estão reunidas em seus lares, ouvindo esta palavra, desejosos de serem tocados, edificados pelo Senhor. Graças te dou, ó Pai, por cada lar, por cada família, por cada pessoa, Senhor, que está reunido nesta hora. Certamente todos gostariam de estar aqui, todos gostariam de estar no templo, louvando o Senhor, participando aqui da igreja, mas impedidos estão, ó Deus, por este período, por este momento, que cremos que passará rapidamente. Mas aqui estamos, ó Deus, unidos numa só fé, unidos numa só esperança, juntos buscando ao Senhor e a orientação da santíssima eterna palavra Tua, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, fala ao nosso coração. Meu Deus e meu Pai, nos edifique. Meu Deus e meu Pai, toca em cada um de nós, e que esta palavra possa encontrar lugar em cada mente, em cada coração, em nome de Jesus. Pai, dê um basta a esta pandemia, dê um basta, Senhor, a tudo que está acontecendo, tantas pessoas desesperadas, tantas autoridades tomando medidas, ó Deus, radicais, tantas pessoas sendo também negligentes, etc., tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Nós clamamos pela misericórdia do Senhor, nós oramos pelos comerciantes, nós oramos pelos trabalhadores, nós oramos por aqueles que precisam vender de manhã para poder se alimentar à noite, para levar o pão para os seus filhos em casa, que nesta hora passa por momentos de aperto, momentos de dificuldade. Nós oramos para que haja bom senso por parte dos prefeitos e governadores, para que haja, Senhor, o bom senso no nosso país, em nome de Jesus, para que ninguém deixe de ser assistido, e as pessoas que passarem por necessidades possam também buscar ajuda, possam também dar um grito de socorro, e que nós possamos ajudá-las, abençoá-las, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, ninguém é tão pobre que não possa compartilhar um pão, um prato de comida com o seu próximo, para que todos sejam alimentados. Pai, que ninguém venha passar fome, ninguém venha passar necessidade do essencial, do básico, em nome de Jesus, Pai. Entregamos os enfermos, acamados, hospitalizados diante do Senhor. Cuida, Pai, daqueles que estão acamados, cuida dos profissionais da saúde, cuide daqueles que estão envolvidos no cuidado com os enfermos, cuidando e protegendo-os, ó Deus, e ministrando cura em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, nós precisamos, nós carecemos muito do Senhor. Essa é a nossa oração. E agora que vamos meditar na palavra, que o Senhor fale conosco em Cristo e por Cristo, pela misericórdia do Espírito Santo, do Deus Pai e Filho, nós clamamos nesta hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Certamente, meu irmão, minha irmã, você já ouviu, já estudou, já compartilhou, já leu esta história da parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo. Interessante notar nesta parábola que Jesus estava a ministrar. Ele já havia falado muitas coisas. O verso 1 e 2 do capítulo 15 de Lucas, está com a Bíblia aberta, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para os ouvir. Então veja no texto que pecadores e publicanos se aproximam de Jesus com o desejo, com o propósito de o ouvir, de serem tocados pela palavra do Senhor Jesus. Mas o verso 2 diz que os fariseus e escribas começavam a murmurar, e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então veja que ali havia publicanos e pecadores que haviam aproximado de Jesus para ouvirem a palavra de Jesus. Mas os fariseus e os escribas, os doutores da lei, não gostavam daquilo.
e eles começavam a murmurar, a sussurrar entre eles e a falar mal, dizendo que Jesus havia se hospedado, ou que Jesus havia recebido, melhor dizendo, recebido pecadores e também estava se alimentando com pecadores. Por causa desta murmuração, por causa desta palavra, fora que Jesus começou a falar por meio de parábolas. O verso 3 diz: então lhes propôs Jesus esta parábola. Aí temos a parábola da ovelha perdida, do verso 3 ao verso número 7, a parábola da dracma perdida, verso 8 ao verso 10, e a parábola do filho pródigo, que vai do verso 11 até o verso número 32, que nós lemos nesta oportunidade. É exatamente por isso que o versículo 11 diz, começa desta maneira: continuou. O que ele estava continuando? O que ele deu continuação, continuidade? A parábola que ele estava ministrando. Ele fala da dracma perdida, fala da ovelha perdida, agora ele está falando do filho pródigo, o filho que se havia perdido. Tudo porque estes escribas e fariseus achavam e pensavam que Jesus não poderia sentar-se, comer com pecadores. É lógico que Jesus veio não para os sãos, Jesus veio para os perdidos, Jesus veio resgatar os perdidos, Jesus veio trazer de volta ao aprisco aquela ovelha que se perdera, aquela ovelha que havia se desviado. Jesus veio para restaurar valores perdidos, como a dracma perdida. Jesus veio para restaurar vidas que se perderam ao longo da vida. Então, neste texto que nós vamos ministrar ao seu coração, nos fala sobre o filho pródigo. Lições preciosas da parábola do filho pródigo é o tema que vamos compartilhar neste momento. Lições preciosas da parábola do filho pródigo. Vamos entender o texto? Qual era o contexto? O que havia acontecido aqui? Diz no verso 12, está com a Bíblia aberta, leia comigo o verso 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. O filho mais moço, este homem da parábola, ele tinha 2 filhos. O mais moço chega ao pai e lhe diz: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Dá-me a parte dos bens que me cabe. E o texto sagrado vai dizer que o pai lhes repartiu os haveres. Note essa expressão, note a palavra aqui do versículo 12, lhes repartiu. Não lhe repartiu, mas lhes repartiu. Ou seja, tanto o filho mais moço, quanto o filho mais velho, receberam a parte da herança que lhes competia segundo o seu pensamento. Pois na verdade, esse jovem, esses 2, o mais novo e o mais velho, os 2 filhos, eles não eram herdeiros, não eram herdeiros. Por que eles não eram herdeiros? Mas pastor, eles não eram filhos? Filhos não são herdeiros? Não. O herdeiro, pessoas são herdeiras, tornam-se herdeiras somente e tão somente após a morte de um dos pais. Após a morte de um dos pais, são chamados de herdeiros. Se o pai está vivo, se a mãe está viva, se os pais estão vivos, eles não têm direito algum a nenhuma herança, a nenhuma parte, porque o valor pertence ao pai, o valor pertence à mãe, aos seus pais. Mas para este mais novo, era como se o pai ou a mãe tivesse falecido. É como se o pai e a mãe não existissem mais. Por isso ele pede: dá-me a parte dos bens que me cabe, dá-me o que é meu, eu vou embora daqui, eu vou viver a minha vida independente do meu jeito,
da minha forma, eu não preciso mais da casa do pai. O versículo 13 diz: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Verso 13, parte A, diz que ele ainda ficou por um período na casa do pai. Ele fica por um período ainda na casa do seu pai, já recebendo, já possuindo aquilo que lhe competia, que o pai acabou de lhe dar. Mas depois de alguns dias, certamente ele olhando para os seus bens, ele olhando para os seus haveres, ele olhando para as suas posses, ele olhando para o dinheiro que ele tinha em mãos, o dinheiro que estava no seu bolso, o dinheiro que estava na sua carteira, tudo que ele tinha recebido, ele pensa assim consigo mesmo: para que eu vou ficar nesta casa? Eu tenho tudo o que eu preciso, eu tenho dinheiro, eu tenho bens, eu tenho prestígio, eu tenho capacidade, eu sou jovem, eu posso viver a minha vida, eu tenho todos os recursos necessários, então eu quero desfrutar a minha vida, eu quero desfrutar do melhor que este mundo pode me ofertar, eu quero desfrutar do melhor que este mundo pode me dar. E pensando assim, ele sai de casa e não vai para um lugar perto, ele vai para um lugar distante, e diz o final do versículo 13: e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo de forma errada, errônea, vivendo dissolutamente. Ele começou a viver, em outras palavras, como se não houvesse amanhã. Ele começou a gastar todos os seus bens, ele começou a gastar todo o seu dinheiro, porque na sua mente era como se não existisse amanhã. Eu tenho tudo que eu preciso, meu bolso está cheio, minha carteira está recheada, prestígios, sabedoria, conhecimento, força da juventude, então eu posso viver e vou desfrutar. E veja no texto que ele começa a desfrutar, ele começa a gastar dissolutamente. Mas o verso 14 diz que houve naquele país uma grande fome, uma grande crise, sobreveio àquele país uma grande fome, crise, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começa a quê? A passar necessidade. Olha a situação dele agora, olha a situação, ele começa a passar necessidade, ele vai segregar a uns cidadãos daquela terra, e vai cuidar de porcos, e o verso 16 fala, que ele desejava fartar-se, olha, guarda essa palavra que é muito importante, na mensagem de hoje, desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Guarde isto agora, guarde isto aqui, no contexto do filho pródigo, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O que ele tinha, já havia perdido. O que ele havia conquistado, já havia sido consumido. Os porcos tinham farturas nas suas comidas, alfarrobas, comida de porcos, mas nem isso alguém lhe dava. Perdi tudo, tudo foi consumido, tudo foi levado. A crise, a fome, a necessidade. No versículo 17, parte final do verso 17, ele usa uma expressão: eu aqui morro de fome. Você pode pensar nisso, vamos parar aqui um pouquinho. Ele está dizendo: eu estou morrendo de fome.
eu estou faminto, eu estou sedento, eu estou sem nada. Atenção na câmera, quem está na câmera. Eu estou faminto, eu estou sedento, eu estou com fome, eu estou vazio, com o estômago vazio, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais o que comer. Olha a situação que eu cheguei, olha o estado que eu me encontro. Meu irmão, eu queria que você pensasse comigo aqui, eu queria que você raciocinasse comigo neste momento. Lendo a Bíblia, estudando a palavra do Senhor nosso Deus, nós iremos perceber que este é o estado de todo aquele que se afasta da casa do Pai. Este é o estado de todo aquele que se afasta da casa do Pai e fica desatento às orientações paternais, celestiais, espirituais. Veja que, se você ler comigo lá em Lucas capítulo 14, no versículo 15 a 24, eu não vou ler, vou só mencionar, fala da parábola da grande ceia. Uma ceia é preparada, o banquete é preparado, e as pessoas começam a recusar o banquete. E o verso 24 eu leio, diz assim: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ninguém que foi convidado, ninguém que ao ser convidado ele não quis. Agora haverá um banquete, agora haverá uma ceia, mas estes que recusaram, eles não provarão a minha ceia. Lucas capítulo 14, versículo 35, quando fala do sal da terra, ele diz: ora, se o sal se tornar insípido, verso 34, como lhe restaurar o sabor, verso 35, nem presta para a terra, nem para o monturo, nem mesmo para o monturo, lança-no fora, e ali haverá tristeza. E ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se o sal, vós sois o sal da terra, se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais, ele é lançado fora, e ali há fome, há choro, a dor, a miséria, a escassez, necessidades profundas. Este é o estado de todo aquele que se distancia da casa do Pai. Este é o estado de todo aquele que quer viver a vida independente, autoindependência. Aquele que está tomado pelos prazeres da vida, que quer desfrutar das coisas do mundo, onde ele acaba na mais profunda miserabilidade, na mais profunda necessidade, num abismo que vai chamando outro abismo, numa tristeza, numa melancolia, num estado de vazio, num estado de podridão, num estado de solidão. Porque muitas pessoas hoje estão caídas, porque muitas pessoas hoje estão sofrendo, porque muitas pessoas estão na margem da vida, na sarjeta da vida, à margem da vida, na sarjeta da vida, um vazio profundo existencial, porque acharam que podiam cuidar delas mesmas, achavam que podiam viver por elas mesmas, nos seus gostos, nos seus jeitos, na sua maneira. E a Bíblia é bem clara em dizer, de Gênesis ao Apocalipse, que a consequência daquele e daquela que se afasta de Deus, a consequência daquele e daquela que se distancia do Senhor, é viver o caos absoluto.
Por mais que você possua recursos, os recursos vão embora. Por mais que você tenha tudo que o mundo possa oferecer, mas um dia nada disso mais terá necessidade. E o caos é estabelecido, a angústia, o sofrimento é estabelecido, a escassez, repito a expressão, na vida daquele e daquela que se distanciou da casa do Pai. Este é o quadro, este é o retrato, este é o contexto, essa é a realidade desse jovem, até então cheio de vigor, e agora cuidando de porcos. Porque a Bíblia faz questão de falar que ele cuidava de porcos? Porque para o judeu, cuidar de porcos era algo humilhante, que era considerado um animal imundo. E cuidar de porcos aqui é como chegar no fundo do abismo, do poço, no estado de mais profunda humilhação. Estou cuidando de porcos. Era o estado naquela época de mais profunda humilhação, sendo humilhado, cheio de necessidades. Mas o texto nos revela um grande segredo, uma grande descoberta, um tremendo reconhecimento. Veja comigo o versículo 17. Olha o reconhecimento. Olha comigo aqui. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Qual que é o reconhecimento? Em primeiro lugar, ele caiu em si. Caiu em si. No passado usava aquela expressão, caiu a ficha. No passado distante, caiu a ficha. Ele cai em si. E o que ele diz? O que ele diz? 3 reconhecimentos fenomenais. Quais são os 3 reconhecimentos do texto sagrado? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Eu aqui estou morrendo de fome. Primeiro reconhecimento dele: na casa do meu pai há fartura. Na casa do meu pai há fartura. E o restante do texto vai usar expressões que ali na casa do pai há roupas melhores. Na casa do pai há celebrações, há músicas, há danças, alegria, regozijo, há vida, há encontro, reencontro. Na casa de meu pai há fartura. Porque o meu pai é farto. Está fazendo menção de Deus, evidentemente. Na casa de meu pai há fartura. Na casa de meu pai não há escassez. Na casa de meu pai não há falta de nada. Nada lá falta. Meu pai tem graça com fartura, tem misericórdia com fartura, tem bênção com fartura, tem perdão com fartura, tem reconciliação com fartura, tem a regeneração com fartura. Na casa de meu pai tudo é farto. A fartura do Espírito Santo, que na casa de meu pai o Espírito Santo é derramado. Na casa de meu pai as comportas celestiais são abertas e as bênçãos são derramadas. Na casa de meu pai não tem pinga-gotas. As gotas não começam a pingar. Na casa do meu pai as bênçãos estão sendo jorradas.
as comportas celestiais são abertas. Na casa do Pai há fartura. Na casa do Pai há tremenda alegria. E ele diz: quantos trabalhadores de meu Pai têm pão com fartura? Então há pão na casa do Pai, com fartura. Me lembro quando Jesus multiplicou os pães e peixes. Diz a Bíblia que todos comeram com fartura. E ainda sobejaram 12 cestos cheios de pães. Primeiro reconhecimento, após cair em si, na casa do Pai há fartura. Segundo reconhecimento, ele diz aqui, olha, quantos trabalhadores de meu Pai, quantos trabalhadores de meu Pai têm pão com fartura. Qual é o segundo reconhecimento? Não importa quem é o trabalhador na casa de meu Pai, não importa quem é o trabalhador na casa de meu Pai, não importa se é o gerente, se é aquele que cuida das ovelhas, aquele que cuida do gado, aquele que cuida dos demais animais, aquele que cuida do preparo do alimento, aquele que cuida dos campos, das plantações, não importa a posição dele, não importa o título que ele tem na casa de meu Pai, porque todos os trabalhadores da casa de meu Pai têm com fartura. Porque a fartura da casa de meu Pai, ela é estendida para o menor e para o maior, ou do menor ao maior. Não importa se é aquele trabalhador que recentemente entrou na casa do Pai para trabalhar, não importa se é aquele que acabou de ser convocado para a casa do Pai, mas se ele está na casa do Pai, ele tem fartura, porque a graça do Pai, em abundância, em fartura, é derramada sobre o líder principal, sobre o líder não principal, sobre qualquer pessoa, porque na casa de meu Pai não há acepção de pessoas. A mesma graça que o pastor recebe, o zelador recebe. A mesma graça que o presbítero recebe, o porteiro recebe. A mesma graça que o apóstolo, que o missionário, que o discípulo. A mesma graça que o sacerdote recebe, o músico recebe, o mais simples recebe. Porque todos que estão na casa do meu Pai têm fartura. Há fartura na casa do meu Pai. Não há escassez. Terceiro reconhecimento dele: eu aqui morro de fome. Qual é o terceiro reconhecimento? Na casa de meu Pai tem tudo. E só morre de fome quem está longe da casa do Pai. Quando ele fala, eu aqui morro de fome, eu entendo que o terceiro reconhecimento é este. É este. Um desviado tem escassez. Um reconciliado tem fartura. O desviado, o que distanciou, passa necessidade. E o que é uma pessoa simples, humilde, mas que está na casa do Pai, tem muito mais do que aquele que deixou a casa do Pai. Você está entendendo?
Na casa do Pai, eu vou repetir para você, não há acepção de pessoas. A mesma bênção, a mesma graça, a mesma unção do Senhor, ela é derramada abundantemente, tremendamente, poderosamente, sobre todas as pessoas. E quando na casa do Pai Deus derrama a bênção do perdão, da reconciliação, da transformação, quando as bênçãos são estendidas, ela vem para todos que estão na casa do Pai. Eu volto com você sobre a multiplicação dos pães. Ali tinham apóstolos reunidos com Cristo, ali tinham pessoas de destaque, tinham pessoas simples, tinham idosos, haviam idosos, jovens, adolescentes, ali havia crianças, mas quando houve a multiplicação, e quando os pães foram divididos, todos receberam em abundância. Um não recebe mais que o outro. Sabe por quê? Porque Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos. E a abundância na casa do Pai, mas a escassez para aquele que se distancia da casa do Pai. Não importa se você era um filho, se era um senhor, mas se você deixou a casa do Pai, você vai arcar com as consequências. E ele, ao cair em si, eu fico imaginando que ele começa a falar assim com ele mesmo, aquele empregado mais simples, ele tem fartura, e eu sou filho, estou passando fome. Aquele empregado mais humilde, aquele serviçal, aquele que não tem destaque lá, aquele que os demais nem sabem o nome dele, aquele empregado desconhecido por todos, ele tem muito mais do que eu. Um cristão tem muito mais do que você, que é um desviado. Um cristão na casa do Pai tem muito mais que você, que desviou do caminho de Deus, que está longe do caminho do Senhor. Tem muito mais do que você. Ele tem a paz que você não tem, ele tem a alegria que você não tem. Ele deita, coloca a sua cabeça no travesseiro e dorme o sono dos justos. Deita e logo pega no sono, porque sabe que o Senhor o sustenta, que o Senhor o guarda. E você, de longe do caminho do Senhor, distante, inquieto, perturbado, angustiado, quer buscar paz, não tem paz, busca nas drogas, nas bebidas, no fumo, na promiscuidade, e não recebe paz. Mas aquele simplesinho na casa do Pai, ele está cheio de alegria, porque ele é assistido pelo Pai. Ele cai em si e lembra de tudo isso. E o que ele faz agora? Verso 18, ele toma uma atitude. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Levantar-me-ei. Verso 20, e levantando-se foi para seu pai. Ele toma uma atitude: vou levantar, vou voltar para a casa do pai. Mas veja e perceba comigo, que ele não só levanta, mas como ele vai para a casa do Pai, ele volta para a casa do Pai, ele volta, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai.
e vou dizer: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, porque é melhor ser um dos teus trabalhadores e ter fartura, do que ser um filho desviado na miserabilidade, no fracasso, na derrota, na desgraça, sendo pisado, pisoteado, sendo ali na tristeza, na melancolia da vida, perdendo o prazer da vida. Eu quero ser um dos teus trabalhadores, porque os trabalhadores da casa do Pai têm em abundância, têm fartura. Eu quero voltar. Levantar-me, irei ter com meu Pai. Eu vou reconhecer que eu pequei, que eu falhei, que eu errei, que eu transgredi. Mais uma coisa eu estou fazendo hoje. Hoje eu estou voltando para a casa do Pai. Hoje eu estou voltando para a casa do Pai. Hoje eu estou reconciliando com Deus. Hoje eu estou voltando. Estou reconhecendo a minha transgressão, reconhecendo o meu pecado. Hoje eu estou voltando. Hoje eu estou voltando. Eu não quero uma posição de destaque. Eu não quero uma posição de honra. Eu não quero nada disso. Eu só quero estar na casa do Pai, porque lá eu não passarei necessidade de nada, terei a minha salvação garantida, terei a presença do Espírito Santo na minha vida, terei o gozo e a alegria da salvação e da redenção, terei bênção sobre mim. As bênçãos serão multiplicadas. Eu terei a proteção do Pai, de Deus. Mas eu estou voltando para a casa do Pai. E veja no texto algo muito lindo, tremendo, verso 20. Veja comigo. Levantando-se foi para seu pai. Perceba agora. Vinha ele ainda longe, e seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Se você percebeu na leitura, no verso 13, ele vai para uma terra distante. Sim, distante. No verso 20, ele está retornando, vindo ainda longe, longe. E o que diz? O pai o avistou. Como que alguém pode avistar, ver alguém que está vindo longe? Longe, como que pode? Já perguntou isso? Como que pode alguém daqui, alguém ao outro, lá longe ele está vindo, e eu vejo ele vindo? Só pode ver ao longe quem está esperando e aguardando o retorno. Sabe o que isso significa? Que o Senhor está olhando e esperando que você caia em si, venha cair em si, levantar e voltar para a casa do Pai. Ele está olhando, Ele está aguardando, Ele está esperando. O texto na sequência fala do novilho cevado. O que é o novilho cevado? O novilho que fora preparado para o grande dia do reencontro. Há uma festa, há uma celebração, há alegria, há júbilo, tudo preparado, esperando tão somente o quê? O seu retorno. E veja que o pai, ao avistá-lo, ele não fala, meu filho está vindo. Não, ele sai correndo. Ele se humilha. Porque nessa cultura, o ancião jamais corria,
sempre andava de passos curtos, bem reto, passos curtos, porque é um ancião, uma autoridade. Correr era um ato humilhante, era coisa para criança, para moleque, para piá. Mas esse homem corre, no ato de se humilhar, porque o filho está voltando. Então, meu amigo, minha amiga, não deixe Deus te esperando, não deixe Deus aguardando, não deixe Deus te esperando, não deixe Deus te aguardando. Venha, volte e permita que o Senhor corra em sua direção, que Ele corra em sua direção. Eu digo mais a você, Ele já correu em sua direção, lá na cruz do Calvário, quando verteu o sangue precioso de Jesus Cristo por você. Ele correu em nossa direção. Ele veio ao nosso encontro. E ali ele abraça aquele jovem, ele beija aquele jovem. E diz aos seus, olha, verso 22, após ter dito, pai, pequei contra o céu diante de ti, ele deixa o filho falar e diz, trazei depressa, 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 corram, corram, eu quero depressa, quero rapidez, na melhor roupa, anel no seu dedo, sandália nos seus pés, eu quero uma festa, e é depressa. Ele não disse assim, vamos programar uma festa pela volta dele? Não, não. Vamos aí fazer uma programação? Não, ele falou, é agora. Pega o novilho cevado e mata agora, porque eu já mandei preparar o novilho. Está tudo preparado aí. O banquete está pronto. A roupa nova já está ali. Tá, depressa, corram, todo mundo correndo. Eu fico imaginando os empregados da casa correndo para um lado, correndo para o outro, buscando roupa, trazendo sandália, trazendo o anel, matando o novilho, cevando o novilho, matando o novilho cevado, fazendo a festa. Sabe por quê? Para dizer para você e para mim que Deus tem pressa. Deus tem pressa em celebrar o teu retorno. Deus tem pressa em celebrar a tua volta. Deus tem pressa porque Ele quer se regozijar, se alegrar. Por isso diz a Bíblia que há júbilo no céu, há festa no céu, por um pecador que se arrepende. Um pecador que se arrepende, traz júbilo no céu, traz festa no céu, que é Lucas 15, versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas capítulo 15, versículo 7, um pecador que se arrepende, há júbilo no céu, há festa no céu. Aí a grande pergunta, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é essa: você vai deixar Deus esperando? Há um banquete, a melhor comida, as melhores vestes, danças, verso 25, músicos tocando, de longe ouvia-se música e danças, porque alguém estava voltando, alguém que estava morto reviveu, alguém que estava perdido foi achado. Mesmo que o seu irmão mais velho não entende disto, não compreende nada, mas o pai chama o irmão mais velho para tentar reconciliá-lo, trazer de volta também para a festa. Diz: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, verso 31, entretanto era preciso que regozijássemos, nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, perdido e foi achado. Comamos e regozijemo-nos, verso 23, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto, reviveu, perdido e foi achado, e começaram a regozijar. Eu gosto disso daqui, vou repetir, começaram a regozijar. Sabe de uma coisa? Preste atenção que eu vou falar, preste bem atenção. Ninguém disse: ó, o menino voltou, vamos comprar um animal para fazer uma festa?
Vamos na loja comprar uma roupa? Vamos programar uma festa daqui 6 meses para celebrar a volta dele? Vamos ver se realmente ele vai ficar aqui, não vai se perder de novo? Se ele ficar, a gente faz uma festa. Ah, como este texto nos ensina. Só verá o retorno quem aprendeu a esperar o retorno. Só participará do banquete quem já se preparou para o banquete. O ano passado, quando tivemos lockdown, e as igrejas foram fechadas, e depois, novo decreto saiu liberando os cultos. Eu perguntei para um amigo, e aí, que legal, né? Louvado seja Deus. Louvado seja. Podemos domingo voltar aos cultos, no ano passado. Podemos domingo voltar aos cultos. Sabe o que ele me disse? Nós não voltaremos essa semana. E ele disse, isso foi o ano passado. Não voltaremos essa semana. Eu disse, mas por quê? Ele disse, porque nós precisamos preparar a igreja para voltar com os cultos. Separar as poltronas, colocar álcool em gel, disponibilizar mais, precisamos preparar a igreja para tal. Quanta idiotice, perdoe a expressão. Estava despreparado. Quando aqui foi dito, podem cultuar, a igreja toda já estava preparada. Os músicos já estavam preparados, os pastores já estavam preparados, a igreja estava preparada, e no mesmo dia nós cultuamos ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, só vai desfrutar do retorno, da reconciliação, só verá o milagre de Deus, aquele e aquela que se preparou para o milagre de Deus. Então eu quero dizer a você, e profetizar na tua vida, profetizar na tua igreja, profetizar na tua família, começa a preparar o novilho cevado, separa tudo para o banquete, porque nós vamos fazer um grande banquete, uma grande festa ao Senhor, porque há pecadores se arrependendo, há pecadores voltando ao Senhor, há pecadores reconhecendo que na casa do Pai é melhor do que na vida fora da casa do Pai, distante da casa do Pai, a miséria, a pobreza, a destruição, a crise, a melancolia, a desgraça, mas na casa do Pai, o simples empregado é mais bem sucedido do que um desviado. Então hoje, se você está longe da casa do Pai, hoje, aqui, agora, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, volta para a casa do Pai, volta para a presença do Senhor, reconcilia-te com o Senhor, busca o Senhor agora mesmo, diga como aquele jovem, levantar-me-ei, irei ter com meu Pai, eu estou voltando para a casa do Pai, em nome de Jesus. Porque o Pai, de longe, está olhando. E quando você surgir lá longe, estou voltando, Ele vai correr ao teu encontro. Ele vai te abraçar. Ele vai te beijar. Porque o Pai está lhe aguardando. Você não quer cair em si hoje? Você não quer voltar para a casa do Pai hoje? Leia a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, leia a Bíblia. Perceba o que acontece com alguém que distancia e o que acontece com alguém que reaproxima. Deus tem um banquete para você. Não fique comendo alfarrobas. Não fique comendo, querendo comer comida de porcos. Há um banquete te aguardando. Não negligencie o convite do Senhor. Volte
para a casa do Pai. Quanto os escribas e fariseus murmuravam: como que ele come com pecadores? Come com pecadores? Se assenta com pecadores? Recebe pecadores? Ele disse: é porque eu vim para resgatar os pecadores. Eu vim para levá-los de volta à casa do Pai. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. E que possamos cair em si. Possamos voltar. Ele está olhando pela longa estrada, aguardando o nosso retorno à casa do Pai. Que o Espírito Santo complete esta palavra no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meu Pai, como a gente quer estar junto a Ti, Senhor, mais e mais, no poder do Teu amor, Pai, nos aproxima. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça. Encontrei em Ti, Senhor. Eu percebi, Senhor, Senhor, te percebi que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas. Como? No poder do Teu amor. Junto a Ti, Senhor, sempre junto. Junto a Ti, Teu amor me Teu lado está. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. A gente quer estar junto de Ti, Senhor, sempre junto. Nada nos separe de Ti, Senhor. Face a face, quero ver-Te, meu Senhor, e conhecer o amor que um dia está em Ti. Vem renovar, Senhor, nessa noite. Vem renovar minha mente em Teu querer, meus dias viverei no poder do Teu amor. Junto a Ti, Senhor, junto a Ti, Teu amor me envolve. Aleluia! Espero em Ti, pra o Teu lado estar. E subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Junto a Ti, Senhor, junto a Ti.
junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Sim, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que por meio desta mensagem, todos quantos a ouvirem ou vierem a ouvir, sejam tocados pelo Espírito Santo. Que haja pessoas voltando à casa do Pai, haja pessoas reconciliando com o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, coloca esta palavra nas mentes, nos corações, transformando vidas, lares e famílias inteiras. É a nossa oração em o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Amém. Derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída. É contigo, é por choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Oh, 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 amém, 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 amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso e eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre os amados, hoje, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.